Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo da nossa atual e próxima paraxá. Essa é a 45ª paraxá, num total de 54 paraxás. E a segunda paraxá, a segunda porção de Devarim, palavras ou Deuteronômio. A paraxá, ela é chamada de Vaet Hanan, que significa e supliquei, roguei. Na Torá, que significa ensino, nós lemos Deuteronômio, capítulo 3, do verso 23 até o capítulo 7, verso 11. Na Haftará, que significa conclusão, nós lemos Isaías, capítulo 40, do verso 1 e ao 26. E por causa desta porção de Isaías, é chamado de Shabat Nahamu, esse próximo Shabat. Na Brit Hadashá, na aliança restaurada, que significa, nós lemos Mateus, capítulo 23, do verso 31 ao 39, lemos também Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 34, e também João, capítulo 6, do verso 1 ao 71. É uma longa porção da Torá, com quase 4 capítulos, e a paraxá inicia com Moshe, Moisés, suplicando, clamando a Deus para que revogasse seu decreto e ele pudesse entrar na terra prometida. Ele está falando sobre isso para todo o povo de Israel. Moisés clamou por graça de Deus, pela graça de Deus, para poder passar o Jordão e entrar na terra prometida. Deus é único, e não há outro. Ele faz coisas inimagináveis aos olhos humanos, atuando sem precisar pedir autorização ou sequer Deus também não precisa se explicar a alguém sobre o que ele faz. Pensando nisso, Moshe, clama ao Eterno que faz grandes feitos, que é Deus Todo-Poderoso, para fazer o que Deus quer. Inclusive, Deus faz milagres, sinais, maravilhas. E Moisés sabia que um rei pode mudar de ideia, pedindo a seus ministros que concordem, mas que Deus de Abraão, Isaque e Jacó não precisa da permissão de ninguém para mudar de ideia. Então, Moisés pede que Hashem, pela graça dele, anule o seu decreto. Decreto que Adonai deu quando Moisés, ao golpear a pedra, a rocha, em Meribá, não glorificou o nome de Hashem. E por isso, o decreto foi que Moisés não entraria na Terra Santa. Moisés pensou, se Deus me usou desde o início da obra, tirando o povo lá do Egito, Moisés também deveria concluir a obra, entrando, quem sabe, em Canaã com o povo, para possuir também a terra. E que se Deus decidisse mudar de ideia, assim seria feito. Vaet Hanan, em hebraico, significa eu supliquei, eu roguei. Moisés estava às portas de Canaã. O momento ali era após 40 anos no deserto, um momento tão esperado. Moisés queria entrar em Canaã, pois ele havia ensinado os mandamentos do Eterno ao povo. Ele havia dado instruções, algumas até que ele jamais pôde cumprir, pois algumas instruções dependiam estar na terra de Israel, como, por exemplo,
guardar o 7º ano, o ano de Shemitah, construir, quem sabe, o templo fixo, entre outras. Veja, as lições que podemos aprender nessa prece, nesse clamor, nessa súplica, nessa oração de Moisés, de Moshe a Deus. Primeiro, ele apresentou a sua prece em forma de súplica, humildemente a Deus, que Deus tivesse graça, misericórdia dele, e a palavra ali é graça mesmo, apesar de seu erro e imperfeição. Segundo, ele nos ensina a persistir em nossas orações. Moisés persistiu, porque nenhuma oração é em vão. Deus não ignora súplicas de ninguém, e a todos ele responde. Terceiro, que devemos orar até obter uma resposta de Deus, favorável a nós ou não, e nos conformar também com a resposta de Deus e obedecê-lo. Moisés persistiu e insistiu humildemente pela graça e misericórdia de Deus, e Deus simplesmente responde: não, basta, não me fales mais nisto. Que Moisés não entraria na terra prometida, que Moisés pode até implorar, pedir e exigir um favor de Deus, que falava com Moisés face a face, boca a boca. Porém, Deus não se curvou ao pedido de Moisés, não concedeu a ele esse favor de entrar naquele momento na terra prometida. Portanto, não se surpreenda, às vezes, quando Deus nos diz não. Devemos entender que, embora sejamos servos de Deus e lhe damos as nossas vidas, e Ele nos tenha salvo as nossas almas da perdição e da condenação, nos tirando das trevas egípcias, das trevas do pecado, do erro, para a luz da sua Torá, dos seus ensinos e mandamentos, ainda assim, por suas próprias razões, que às vezes nem sempre entendemos, ele pode sim, Adonai pode sim, dizer não e recusar o nosso pedido. Esta é uma lição importante para aprender desde tenridade. Deus não está trabalhando ao nosso serviço para fazer nossos pedidos e caprichos, mas para um bem maior, para o seu plano de redenção, para a restauração de todo o planeta, de todo ser humano. Você pode até pensar, se eu fosse Deus, certamente diria a Moisés: tudo bem, vá em frente, atravesse o Rio Jordão e veja a terra. Depois, volte ao Monte Nebo e suba a Pisga, e encontrarei você lá em cima, para levar a sua alma ao paraíso. Mas não. Deus diz a Moisés em uma linguagem muito forte. Vemos isso pelo que diz ali Moisés ao povo. E ele fala: mas o Senhor ficou zangado comigo por causa de vocês e não quis me ouvir. Então o Senhor me disse: chega disso, não fale mais nesse assunto. Suba ao topo de Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, sul e leste. Contempla-o com os teus olhos, porque não atravessarás este Jordão. Se analisarmos este texto e a maneira dura como Deus respondeu a Moisés, veremos que o Eterno realmente deu a Moisés
1/4 do que Moshe pediu para receber. Moisés disse: Oro, deixe-me, Senhor, atravessar e ver a boa terra além do Jordão, aquelas montanhas agradáveis e o Líbano. E Deus responde: tudo bem, você verá a terra, do topo de Pisga, do topo da montanha, lá do pico, mas os seus pés não ficarão nessa terra. Sabemos que mais tarde, milênios depois, Moisés Moshe atravessou o Rio Jordão pelo menos uma vez. Moisés veio com Elias conversar, instruir Yeshua sobre a sua partida que estava próxima, lá no topo de uma montanha alta na terra de Israel, de Canaã. Isso nós lemos em Mateus, capítulo 17, verso 3, Lucas, capítulo 9, verso 30, também em Marcos, capítulo 9, verso 2. Na terra de Israel, milênios depois, Moisés pisou em Canaã, pisou em Israel. Eu vejo nisso que o pedido de Moisés feria, naquele momento, propósitos maiores, como, por exemplo, tirar o garradão de Yehoshua, Josué, que agora estava como sucessor de Moisés. E tanto Moisés como Yehoshua tipificavam aspectos do Messias, Yeshua. Ambos eram importantes. E Deus deu algo maior a Moisés, que foi estar face a face com Yeshua e Elias lá no monte, sem falar que Adonai estava chamando agora Moisés para propósitos maiores no reino celestial. O que veremos agora é sobre o que acontece quando Deus responde às nossas orações com um não. Aqui está alguns princípios que devemos aceitar. Primeiro, Deus diz não quando Ele tem um propósito maior. Ele, nesse aspecto, não mostra favoritismo. Lembre-se de Yeshua, que pediu, se fosse possível, que tirasse o cálice dele, mas, se não fosse possível, que fosse feito segundo a vontade de Deus. Deus disse não a Yeshua. Deus disse não a Moisés. E também pode dizer não a você, em uma oração, em uma súplica ou em um pedido. Nós lemos isso em Atos, capítulo 10, verso 34. Também em Mateus, capítulo 26, verso 39. Também em Marcos, capítulo 14, verso 36. E em Lucas, capítulo 22, verso 42. Então, em suas orações, não esqueça de dizer: Pai, tudo te é possível. Se for da tua vontade, que o Senhor faça. Mas se não for da tua vontade, seja feito segundo, Pai, a tua vontade e não a minha. Segundo, Deus disse não ao rei Davi na questão de construir um templo fixo, uma morada fixa ao Senhor. Mas fez da linhagem do rei Davi vir o Messias e o reino eterno, ao ponto do Messias também ser chamado de Mashiach, ben David, Messias, filho de Davi. Nós lemos isso em 2 Samuel, capítulo 7, verso 2, e também em Marcos, capítulo 10, verso 48. Davi reconheceu que Deus sabia tudo sobre ele e sobre todos, em todas as eras, em todos os tempos, e aceitou com obediência o não do Senhor.
Assim como aceitou Yeshua o não do Senhor, assim como aceitou Moisés o não do Senhor. Terceiro, Deus sabe o que é bom para nós, muito mais, infinitamente mais, do que sabemos o que é bom para nós. Às vezes, quando Deus responde às nossas orações, como fez com Moisés, com um grande não, devemos lembrar desse princípio. Se você acredita que Deus realmente ama você, a melhor coisa a fazer é entender que o não que recebemos é do amor de Deus por nós. O Rabino Shula disse que na vida dele, ele gostaria de ter aceitado o não que Deus deu a ele muitas vezes, mas ele empurrou aquele não com a cabeça e incomodou tanto a Deus que no final Deus permitiu fazer o que hoje o Rabino Shula se arrepende de ter feito pelo resto da sua vida. Ele pensa, se eu tivesse sabedoria de dizer ao Senhor, ok, Senhor, eu aceito a sua recusa, eu aceito o seu não em permitir, então, que não se faça. Hoje, o Rabino Shula diz que estaria muito à frente de onde ele está agora. É fácil ser fiel, feliz, satisfeito e muito espiritual quando Deus nos diz sim. Sim, meu filho. Eis o que você deseja. Eu estou dando a você em uma bandeja de prata. Olha a sabedoria, bandeja de prata. Não é tão fácil quando Deus nos diz não, meu filho. Desta vez eu sei o que é melhor para você e não permitirei que você tenha o que deseja. Quarto ponto. Em nossa vida, quando olhamos para trás, podemos entender a sabedoria e o amor de Deus por nós, mesmo quando Ele nos disse não. Mesmo quando Ele não respondeu às nossas orações da maneira que realmente queríamos e acreditamos que merecemos que Deus diga sim para nós. Um ótimo exemplo disso está na história de José. Você pode imaginar como José ficou deprimido quando foi colocado no poço do vale de Dotã e vendido como escravo aos amalequitas, midianitas, inclusive escravo do Egito. Se ele soubesse o fim da história naquele momento, ele teria ficado feliz. E feliz também por seus irmãos o rejeitarem. E também feliz por quererem vendê-lo como escravo. Ele teria, inclusive, pulado de bom grado no poço. Teria ficado feliz em ser vendido a um mestre egípcio e ficaria mais feliz caso ele soubesse que ele iria para a cadeia. Claro que ele ficaria feliz se ele soubesse tudo o que ele seria mais tarde, que era um propósito maior de Deus. Quinto ponto. Vamos construir nossa confiança também no Senhor, mesmo quando recebemos o não, como resposta dele, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que obedecem a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Isso nós lemos em Romanos, capítulo 8, verso 26. Sexto ponto. Moisés se submeteu ao não, assim como Davi, assim como José, assim como Yeshua Jesus, eles obedeceram ao não. Então, obedeça também ao não, da mesma forma que você obedece com alegria ao sim.
Vivemos numa geração em que muitas pessoas pensam que merecem tudo, só sabem ouvir sim. É necessário saber também ouvir o não, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é feita no céu, e que cada um de nós continuemos a servir a Deus na doença e na saúde, como vasos de honra, servo fiéis, instrumentos de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 4 todo, Moisés pede para eles ouvirem, ou seja, obedecerem às instruções, os ensinos, para cumprir tudo o que foi ensinado, tudo o que foi passado, onde eles vivessem e fossem. Eles vivessem ali os mandamentos do Eterno, inclusive na terra que foi dada a eles também, sem aumentar ou diminuir nenhuma delas, pois elas são feitas exatamente para gerar vida, e o não cumprimento delas gera a morte. Moisés relembra o caminho dos desobedientes, que para estes restou a morte. Já os obedientes estavam vivos e ouvindo aquele relato de Moisés. Essas leis, instruções, são boas, santas, agradáveis e justas, como fala o apóstolo Paulo, que os povos, ao verem, as nações, ao verem, eles cumprindo, seriam vistos como nação de sábios e santos de Deus. Ou seja, que os povos gentios, os não-judeus, seriam alcançados por Israel se o povo de Israel cumprisse o mandamento da mesma maneira que nós alcançamos pessoas quando cumprimos também as instruções de Deus nas nossas vidas, ações, praticando não só em ações, mas também em palavras, no nosso pensar, no nosso caminhar. E se Israel, o povo de Israel, não cumprisse as leis, as instruções, eles seriam de imediato influenciados pelos erros, pelo mal das nações não judias, o mal das nações gentílicas. Veja, irmãos e irmãs, como é importante nós obedecermos, porque nós influenciamos a pessoas, contagiamos a ela a quererem também servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, obedecendo às suas leis, que são boas. Mas quando nós não cumprimos as instruções do Eterno, nós somos influenciados pelo mal. Olha a importância de se obedecer e de contagiar ao próximo e não ser influenciado pelo mal. Não há nenhuma nação que tenha instruções, estatutos e leis tão justas como esta da Torá de Deus. Eles também deveriam perpetuar essas palavras, a Torá, inculcando, ensinando por repetições a seus filhos e filhas, repetindo todos os dias e as cumprindo, dando testemunhos próprios, compartilhando experiências com seus filhos, a fim de que de geração em geração fossem essas leis cumpridas, para também, de geração em geração, também recebessem os benefícios de Deus, pois é o que faria a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do mal. Quando um pai ou mãe ensina essas leis e instruções de Deus aos seus filhos, é como tivesse ali sendo feito novamente por repetições a outorga, a revelação da Torá, das instruções de Deus. É como se ela estivesse acontecendo novamente.
escrita novamente em corações de pedra, para que ao cumprirem fossem circuncidados em seus corações e se transformassem em coração de carne. Olha a importância do pai e da mãe estarem ensinando seus filhos as leis e instruções de Deus. Irmãos e irmãs, não podemos esquecer que a aliança que Deus fez conosco foi aliança de sangue, através de Yeshua, que morreu no nosso lugar para podermos ressuscitar com um corpo glorificado, como ele foi ressuscitado por Deus. Deus é nosso marido ciumento. Então, obedecemos a ele. Não coloque nada acima de Deus, nem a tua vontade. Nada, não coloque nada. Adore somente a Deus. E se nós fazermos o mal, o próprio céu e a própria terra, que sabem que Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Criador, por este motivo são testemunhas, o céu e a terra são testemunhas de Deus. E desta aliança responderão ao mal da humanidade, como a falta de chuvas, tempestades, terremotos, pestes, vírus, doenças, pois todos nós viemos do pó da terra. E até o corpo nosso, por ser formado do pó da terra, testemunha contra os desobedientes. Invoca, procura a Deus enquanto dá tempo, enquanto tens vida, e Ele se revelará a você. Ele não te desamparará, porque Deus é Deus misericordioso, nem te destruirá. Nem Ele se esquece da aliança de sangue que fez conosco, com Israel e por causa de Israel com a humanidade também. E que Ele pede em troca dessa aliança de sangue, obediência de cada um de nós. Porque Yeshua morreu para te tirar do pecado, para te tirar do erro e te colocar em obediência, em acertos. Aceite o não de Deus e obedeçam quando Ele diz o não. Como eu falei, aceite o não de Deus e obedeça. Em Mateus 5, verso 17, Yeshua, Jesus, diz que ele não aboliu, ele não cancelou a lei de Deus, nem os profetas, mas que ele, Yeshua, Jesus, veio torná-las plena no nosso coração e na nossa mente. Então vamos ler o que diz nessa porção sobre os não de Deus. Nós vemos ali os 10 mandamentos, onde Deus fala não para nós. É isso mesmo, ele fala não para nós. Primeiro, não terás nada acima de Deus, porque Ele é Deus, o teu Deus, Ele é santo, Ele é tanto Deus de misericórdia, Hashem, como Deus severo, Elohim. Ele não é 2 nem 3, Ele é um. Ele é Deus, aquele que faz tudo acontecer, sabe de tudo e de todos. Não coloque nem cônjuge acima de Deus, nem emprego acima de Deus, nem trabalho, nem filhos e filhas, nem as suas posses, nem dinheiro, nem nada, nem a sua própria vida e vontade, nem isso coloque acima de Deus. E nem ao lado de Deus, mas abaixo de Deus. Obedeça a Deus em tudo, ao ponto que Ele viva dentro de você. Faça a vontade dEle, sirva a Ele.
e não a você. Segundo mandamento, não digas, servirei a Deus, a Hashem, e servirei aos outros deuses também. Não existe outro poder que não o eterno, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando transgridem o mandamento, estão reconhecendo que há outros poderes. Não faça imagem de Deus, pois ele é Deus invisível e não tem imagem. Deus vive dentro de ti e dentro do próximo. Também não digas o nome de Deus em vão, esse é o terceiro mandamento. Não jure falsamente e nem sem necessidade em nome de Deus, para que não falem mal de Deus por causa da má ação tua. Não jure por nada, antes o seu sim seja sim e o seu não seja não. Quarto mandamento. Não farás nenhum trabalho no sábado. Guardarás aos sábados, e os seus também guardarão ao sábado. Seus filhos, seus servos também guardarão ao sábado. Todos descansarão, pois Deus te tirou do Egito, te tirou do pecado com mão poderosa e braço estendido, e te ordenou a lembrar, a guardar o sábado. Sábado e não domingo, não segunda, não terça, não quarta, e também não quinta e não sexta, mas sábado. Quinto mandamento, não desonre pai nem mãe, para que teus dias se prolonguem na terra, pois quando você os honra e os sustenta, porque honrar também é sustentar pai e mãe, é como você estivesse honrando ao próprio Deus, que é o seu Pai Celestial. Então, seja grato a seus pais, seja grato a Deus, ao Pai Celestial. Sexto mandamento, não assassine, não matarás. Está incluso também não falsificar, não fazer falso testemunho. Não falar mal de ninguém, não matar com a sua língua, não fazer o mal sair pela sua boca, nem cause a morte direta ou indiretamente. Não realize o aborto, não condene um inocente à morte, não se ire contra o seu irmão e ame até os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Sétimo mandamento, não cometa o adultério. Isso para quem é casado. E para quem é solteiro, não fornique. Não olhe para uma pessoa que não seja o seu cônjuge, isso para quem é casado, desejando-a. É um marido, uma esposa, até que a morte o separe. Até a morte estará a alma da esposa ligada ao marido e a alma do marido ligada à esposa. Marido, dê a sua vida por sua esposa e esposa, dê a sua vida por seu marido. Oitavo mandamento. Não furte, não roube, não pratique nenhum roubo e nenhum tipo de desonestidade, nenhum tipo de engano. Este mandamento também fala para não fazer sequestro, nenhum tipo de sequestro, muito menos sequestrar pessoas. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não minta, não fale do que você não viu e não presenciou, seja verdadeiro e justo. Décimo mandamento, não desejes aquilo que não te pertence. Não deseje o que é de outro. Deus dá a cada um segundo a sua vontade. Saiba ser grato a Deus e aprenda a te satisfazer com o que Deus te dá. Em Mateus capítulo 5, verso 18, Yeshua diz a verdade.
Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da Torá, da lei, a menor letra do mandamento ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Tem céus ainda, irmão e irmã? Tem terra ainda? Então cumpra, porque assim Yeshua falou que enquanto existirem céus e terra, serão eles cumpridos. E nós devemos cumprir os mandamentos, as instruções do Eterno, por amor, não por obrigação, mas por gratidão e amor. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas ande em retidão, ou seja, em justiça. Faça estes mandamentos de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, porque Deus está em cada mandamento. Cada mandamento mostra o caráter e o que agrada a Deus, sendo os mandamentos imutáveis e eternos, como aquele que é Deus, imutável e eterno. Na vida eterna estaremos com esse mesmo Deus, que é único e não há outro, e ele também é invisível. Haverá cumprimento da palavra de Deus, as suas promessas, todos honrarão a Deus. Só haverá vida, haverá amor, paz, bênçãos, entre outras. Não haverá mais maldade, nem mal, nem erro. E Deus tem procurado por todos as pessoas em todas as gerações. Ele tem procurado filhos e filhas para viverem com Ele e com os seus eternamente. Essa é a nossa fé. Dê testemunho de Deus na sua vida, com suas ações. Saia do Egito, saia do pecado, saia do erro. E saberás que Deus é fiel e guarda a aliança e a graça até 1000 gerações aos que amam e cumprem, obedecem os seus mandamentos. Yeshua falou: os meus são aqueles que me amam, são aqueles que me obedecem. Quem me obedece, me ama. Esse Shabat é muito especial por causa da leitura também de Isaías, capítulo 40, do verso 1 ao 26. O nome desse Shabat especial, por causa dessa porção, é Nahamo, em hebraico, que é traduzido como consolai-vos, como diz o profeta Isaías. Consolai-vos, sim, consolem o meu povo, Israel, diz o seu Deus. Consolai a Jerusalém, encorajem a Jerusalém e anuncia a ela que já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, ou seja, a sua iniquidade foi perdoada e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados, foi perdoada. Isso fala em Isaías, capítulo 40, do verso 1 ao 2. O Nahamo é um pedido ou um comando para os gentios, os não-judeus, confortarem Israel. Os não-judeus, discípulos de Yeshua, que honram a Bíblia como a palavra de Deus e acreditam ao ponto de obedecerem a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e afirmam acreditar no Deus de Israel e em Yeshua, o Messias judeu de Israel. Faz realmente sentido que nós, não judeus, discípulos de Yeshua, que recebemos também a graça de Deus, juntamente com Israel, que também recebe a graça de Deus, e recebemos juntamente com eles o perdão dos pecados, através de Yeshua, o Rei dos judeus. Devam agora confortar o povo de Deus, os irmãos de Yeshua, e incentivar o povo judeu a fazer o bem, a viver, a desenvolver
cultivar e construir a terra de Israel, dada a Abraão e os seus descendentes. Irmãos e irmãs, o estudo dessa paraxá passa pela semana onde temos o Tisha B'Av, o 9 de Av. Iniciamos um jejum completo que começa ao pôr do sol de um dia e vai até o anoitecer de outro dia, do 9 de Av. Um pouco mais até de 24 horas, mais ou menos 25 horas. Não comemos, não bebemos, é um jejum completo. Nem nos lavamos, nem usamos perfume, nem usamos desodorante, nem escovamos o dente. Simplesmente lemos o livro de Lamentações, Jó, clamamos, suplicamos, fazemos uma reflexão de nossa vida, de nossas ações, de nossas atitudes. Pedimos perdão ao Eterno por nossas transgressões. Mudamos de comportamento juntamente no dia que todo judeu, que todo Israel está suplicando também, se lamentando por seus erros. E também é um dia que consolamos nossos irmãos judeus e nos achegamos mais a Deus, nos alimentando também da palavra de Deus. Nós recebemos um órgão novo, um coração novo, graças a Deus, graças ao povo de Deus, os judeus, e graças ao Messias judeu, Yeshua. Somos eternamente gratos por estes que nos tiraram da morte. Graças a Deus que Ele escolheu um povo, o menor de todos os povos, para nos ensinar, para através desse povo vir Yeshua. Nós somos gratos. Yeshua deixou toda a sua glória, toda a sua majestade e nos ensinou a amar a Deus em obediência. E tem nos aproximado de Israel e nos ensinado a amar Israel e os judeus. Está na hora de Yeshua ser levado de volta a Israel e de nós consolarmos Israel. Esta paraxá não é chamada de eu supliquei à toa, e muito menos uma reflexão de tudo que Israel e nós vivemos, nos chamando ao arrependimento. Nada é à toa. Em João, capítulo 6, vemos multidão de judeus crendo e seguindo Yeshua, judeu, e os seus apóstolos, todos judeus. Perceba que no verso 14, esta multidão de judeus disseram que Yeshua é o Messias, que viria. E Yeshua, sabendo que eles iriam colocá-lo, proclamá-lo como rei, Yeshua se retira, pois não era ainda esse o momento para ser proclamado como rei, não era vontade de Deus que ele fosse proclamado ali como rei, porque ele primeiro, naquele momento, teria que redimir, teria que morrer por Israel e por todos das nações. Então ali não era o momento dele estar como rei, mas como o Messias, que redimiria através da aliança de sangue a Israel e as nações. Era necessário antes de voltar para reinar, que Yeshua também fosse para as nações e fosse internalizado por cada pessoa que tenha fome de pão de Deus e sede da vide de Deus. Mas chegará em breve a hora que em Israel os nossos irmãos mais velhos na fé, os judeus, discípulos de Yeshua, dirão: Baruch Rabá, Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor.
e já tem irmãos e irmãs, judeus discípulos de Yeshua em Israel, dizendo: e Yeshua voltará em breve, pois em Mateus capítulo 23, verso 39, Yeshua diz que ele virá e o veremos quando os judeus, discípulos de Yeshua, disserem esta frase: Baruch Rabá Beshem Adonai, e já há judeus que dizem. Então, nesse Shabat, suplique, clame, reflita sobre a sua vida e ações e também console Israel, os judeus, os nossos irmãos mais velhos na fé. Nos próximos anos, se prepare também para guardar, junto com os nossos irmãos judeus, o Tisha B'Av, o 9 de Av. Shalom, shalom e bons estudos a todos!